Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário em que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rodrigo e eu sou professor de Química. E na aula de hoje eu vou classificar cadeias carbônicas com você. Portanto, quando nós classificamos cadeias carbônicas, nós não iremos mais analisar o átomo de carbono isolado, como foi a nossa última aula. Caso você não tenha assistido, eu sugiro que primeiro assista a aula sobre classificação do átomo de carbono, que eu vou deixar aqui neste vídeo o link para te direcionar para esta aula. Quando classificamos cadeias, nós temos que analisar a sequência de átomos de carbono ligadas e aí discutir essas propriedades. Eu dividi essa aula em dois pedaços. Essa sobre a classificação das cadeias e uma outra aula sobre como representar uma cadeia carbônica. Então, se você tem dificuldades ou ainda não sabe a estrutura em linhas, condensadas ou a molécula toda estrutural, eu sugiro que assista essa aula sobre a representação de cadeias carbônicas, a qual eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo e tem um link que irá te direcionar para esta aula. Contudo, vamos à nossa aula de classificação de cadeias carbônicas. Podemos ter três tipos de cadeias carbônicas: uma cadeia aberta, uma cadeia fechada e, caso seja uma parte aberta e fechada na mesma estrutura, nós chamamos de ser uma cadeia do tipo mista. As cadeias abertas nós podemos ainda dividi-las e classificá-las. Já as cadeias fechadas nós também podemos dividir e classificá-las. Eu vou dar todos os exemplos desses tipos de classificação para vocês aqui no decorrer da nossa aula. As cadeias abertas podem ser normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. As fechadas podem ser aromáticas ou não aromáticas. Aquelas fechadas que não são aromáticas vão possuir a classificação das abertas. E as aromáticas, nós podemos ter as mono, as polinucleares. Tome muito cuidado que antigamente uma cadeia para dita alifática, ela era sinônimo de uma cadeia aberta. Nós não podemos afirmar. Vamos fazer uma grande classificação em cadeias carbônicas. Temos cadeias carbônicas aromáticas e alifáticas, independente de ser aberta ou fechada. O que é uma cadeia alifática? É aquela cadeia que ela não é aromática. Então, uma cadeia alifática pode ser aberta ou fechada, pode ser saturada ou insaturada. Ela não pode realizar aromaticidade ou ressonância. E a ressonância é toda vez que nós tivermos os elétrons π se deslocando em uma ligação ou em uma cadeia carbônica. Aqui eu tenho um exemplo de uma estrutura ressonante para o grupamento nitro em uma estrutura aberta. Perceba que a ligação π, no momento, está no nitrogênio com oxigênio em cima. Porém, em outro momento, essa ligação π está no nitrogênio e oxigênio debaixo. Então, essa transição, ou esses elétrons π, eles ficam percorrendo essa ligação, esse pedaço. Isso é o efeito de ressonância. Como discutimos ali no slide anterior, a aromaticidade é o efeito de ressonância. O exemplo mais conhecido para falarmos de aromaticidade é do benzeno. O benzeno é a seguinte molécula. Nós vamos ter uma estrutura fechada com um total de 6 carbonos, dos quais apresentam ligações duplas alternadas. Então é uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. E essa dupla, se tu for lembrar da aula anterior, ela é uma ligação π. Essa ligação π vai transitar no interior desta molécula. Ela vai acabar se deslocando. Ela é uma ligação que nós chamamos de ser cinética. Ela não é estática, não está parada essa ligação. Ela está se deslocando. Isso é o efeito de ressonância. Então, se inicialmente essa ligação estava aqui, ó, ela vai passar a ficar desse lado.
e a sua vizinha também se deslocou e a outra também se deslocou. Consequentemente, esse deslocamento continua. Então agora passa para cá essa ligação π e assim sucessivamente. E nós vamos obter uma estrutura igual à inicial, que por sua vez vai ficar ali se deslocando. O benzeno, então, nós acabamos representando ele como sendo a seguinte estrutura: um anel com 6 carbonos e a gente faz um círculo no seu interior. Esse círculo representa esses elétrons π que estão transitando no interior desta molécula. Isso é uma cadeia aromática do tipo fechada. As cadeias fechadas não aromáticas são ditas alicíclica ou não aromáticas. Então, neste exemplo, não ocorre um deslocamento dos elétrons. A cadeia apresenta estrutura fechada, mas não tem elétrons π se deslocando. Neste exemplo, nem elétrons π nós temos, eu não fiz nenhuma ligação dupla. Porém, nós poderíamos ter esta estrutura e ela apresentar uma ligação dupla. Poderia ter outra ligação dupla. Nós temos aqui uma estrutura insaturada, mas esses elétrons π não se deslocam, então ela não é aromática. Saturado, insaturado, homogêneo e heterogêneo, que cabe para estas classificações aqui, eu vou discutir em aberta logo mais. Eu ainda quero falar um pouco sobre as aromáticas e quero falar das mono e polinucleares. Mononuclear, um único núcleo aromático. A própria estrutura do benzeno é uma cadeia do tipo mononuclear, apenas um núcleo aromático. Polinuclear, como o nome já sugere, mais de um núcleo aromático, os quais podem ser condensados ou pode ser isolados. Se nós tivermos 2 ou mais núcleos aromáticos ligados, nós vamos ter uma cadeia do tipo condensada. Uma estrutura que apresenta a cadeia condensada é o naftaleno. Agora, se esses 2 anéis aromáticos estiverem separados ou isolados por uma ligação ou um outro átomo, nós temos cadeias isoladas, como é o exemplo da benzofenona que eu acabei de realizar. Então, finalizando as aromáticas em estruturas fechadas, eu começo classificando as cadeias do tipo aberta, que também serve a classificação para aquelas fechadas não aromáticas. Nós podemos ter estruturas abertas, das quais nós vamos falar de ser normal ou ramificada. A sua cadeia ser normal ou ramificada. Uma cadeia dita normal é aquela que vai apresentar apenas átomos de carbonos primários e átomos de carbonos secundários em sua estrutura. Já as ramificadas, além de primário e secundário, pode apresentar carbono terciário e carbono quaternário em sua estrutura. Eu gosto de fazer uma analogia aqui com raiz. Você sabe que numa planta, geralmente temos uma raiz principal e brotando nessas raízes nós temos estruturas secundárias. É algo muito parecido que vai acontecer aqui. Veja nesses 3 exemplos, na estrutura 1, vamos olhar que nós temos apenas carbonos do tipo primário e no meio da cadeia, secundário. Neste caso, nós temos aqui uma cadeia do tipo normal. Já a estrutura de baixo, veja que nós temos aqui um átomo de carbono do tipo terciário. Então, mais para frente, a gente vai aprender a classificar e identificar uma cadeia principal, mas, por enquanto, eu estou te mostrando que essa aqui é a cadeia principal. Veja que nessa cadeia principal, nós temos uma segunda cadeia, que ela está ali brotando. Essa estrutura, ela acaba estando ligado a uma parte principal, e isso seria a nossa ramificação. Então, esta cadeia ela é ramificada. Consequentemente, nós temos um átomo de carbono terciário aqui, além dos primários e dos secundários que a estrutura já tinha. Agora, eu quero que você preste atenção e neste exemplo de baixo. Essa cadeia ela é normal ou ramificada? Muito bem, para quem disse normal. Rodrigo, mas e aquele NH2 ali, ele não é uma ramificação? Não é considerado uma ramificação.
Lembra que no início da aula eu falei que você tinha que prestar atenção na sequência de átomos de carbono? Primeiramente, se tu for olhar para essa sequência de átomos de carbono, nós só temos a classificação de carbonos primários e esse daqui é secundário. Ele não é um carbono primário, terciário. Ele só vai ser terciário se aqui fosse um carbono. E N não é carbono. Então, esse NH2, ele não é considerado uma ramificação. Por quê? Porque não é um outro átomo de carbono, não é uma sequência de carbono brotando de uma raiz principal, de uma estrutura principal. Essa cadeia, ela também é chamada de ser uma cadeia do tipo normal e não ramificada. Ainda seguindo na classificação de cadeias, nós podemos ter estruturas saturadas e estruturas do tipo insaturadas. Cadeias saturadas são aquelas que apresentam apenas ligações do tipo simples. E friso, cadeia nós vamos classificar a sequência de carbono, ou seja, nesta sequência de carbonos as ligações são simples. Caso essa sequência de carbono tenha uma ligação dupla ou uma ligação do tipo tripla, nós vamos classificar esta sequência de carbonos, esta cadeia carbônica, como sendo insaturada. E aí eu também preparei 3 exemplos para vocês. A primeira cadeia, ela apresenta apenas ligações simples entre esses átomos de carbono. Contudo, nós temos uma cadeia do tipo saturada. A estrutura de baixo apresenta uma ligação dupla. Essa ligação dupla está entre carbonos? Está. Então, essa cadeia aqui ela é classificada como sendo uma cadeia do tipo insaturada. E, por fim, parecido com o exemplo anterior, nós temos aqui uma cadeia carbônica que apresenta um carbono com ligação dupla. Para os meus alunos da aula síncrona que eu havia comentado, nós podemos ter uma cadeia de um tipo com um átomo de carbono do outro. Por exemplo, esta cadeia, antes de eu explicar, ela é saturada ou insaturada? Muito bem, para quem disse saturado. Essa cadeia ela é saturada. Olhe a sequência de carbonos. Entre carbonos, alguma ligação é dupla? Não é. Todas as ligações são ligações simples entre carbono. Então, neste exemplo, nós temos uma cadeia do tipo saturada. Porém, esta cadeia ela é saturada e ela apresenta um átomo de carbono insaturado. Lembra do início da aula? Analisar um átomo isolado é diferente de analisar a sequência de carbonos unidas. Neste caso, a sua cadeia é saturada, porém apresenta um átomo de carbono insaturado, um átomo de carbono do tipo sp2 nesse nosso exemplo aqui. E continuando, para finalizar a nossa classificação de cadeias carbônicas, elas podem ser homogêneas ou pode ser uma cadeia do tipo heterogênea. Qual que é a diferença? Homo significa igual e hétero significa diferente. Então aqui nós vamos ter uma cadeia que só apresenta carbonos entre carbonos, o mesmo átomo, e aqui nós vamos ter uma cadeia que ela apresenta um átomo diferente do carbono, que nós chamamos de ser um heteroátomo. Então naquela sequência de carbonos nós temos um átomo que não é carbono. Geralmente é um oxigênio, um nitrogênio. Mas pode aparecer um fósforo, um enxofre, até um metal como nos organometálicos, cobalto, cobre, complexando uma estrutura, uma molécula. Preparei também 3 exemplos para essa classificação. Na primeira cadeia, nós temos apenas uma sequência de átomos de carbono. Contudo, nessa sequência, a cadeia ela é do tipo homogênea. Agora, olha a estrutura de baixo. A cadeia de baixo apresenta carbono ligado em carbono e aqui nós temos um heteroátomo. Esse heteroátomo está entre carbonos. Logo, essa cadeia ela é classificada como sendo uma cadeia do tipo heterogênea. Veja a sequência de carbonos aqui, ó. A sequência de carbonos é essa. Tá, e aquele outro OH lá na ponta?
Verdade, nós temos uma hidroxila lá ligada, mas a sequência ela não está no meio da sequência. Então, aqui nós também temos uma cadeia do tipo homogênea. A classificação de cadeias carbônicas termina por aqui. Caso tu tenha alguma dúvida, mande um e-mail para mim, entre em contato, utilize os comentários desse vídeo e fique à vontade. Eu separei 2 exercícios para ajudar na fixação dessa aula. O FPA, o linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte forma estrutural. Aí ele pede para classificar esta cadeia. Bom, primeiramente é possível observar que essa cadeia ela é do tipo aberta. E se ela é uma cadeia do tipo aberta, nós podemos chamá-la de uma cadeia do tipo acíclica. A é o sinal de negação sem o ciclo. Já excluímos a alternativa C e a alternativa D. Segunda classificação fala de ser normal ramificada. Essa cadeia apresenta algum átomo de carbono terciário ou quaternário na estrutura? Temos um terciário e temos um segundo terciário. Isso confere a essa cadeia 2 ramificações. Contudo, essa cadeia ela é classificada como sendo ramificada. Já excluímos a alternativa A, sobrando apenas a B e a C, a qual agora fala entre ser insaturada e saturada. Então eu pergunto, entre carbonos nessa estrutura, temos alguma ligação dupla ou tripla? Temos aqui na ponta, ó, temos uma ligação do tipo dupla entre carbonos. E aqui no início também temos uma ligação do tipo dupla. Então essa cadeia ela é insaturada. Excluímos a última alternativa. Resposta B. Ainda temos mais um exercício do Enem. Veja que exercício simples que caiu no Enem. A qualidade de óleos de cozinha, composto principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura, são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Então ele lhe dá 5 ácidos graxos ali embaixo. E ele fala o seguinte, dentre os compostos apresentados, os 2 que proporcionam melhor qualidade. Quando que um óleo proporciona melhor qualidade? Segundo o enunciado, a qualidade está ligada ao índice de iodo, que está ligado à quantidade de insaturações. Trocando por miúdos, ele está nos dizendo que quanto mais insaturações tiver, melhor é o óleo. Então, o seu trabalho aqui é identificar os óleos que têm mais insaturações, que neste caso é o ácido linolênico e o ácido linoleico. Resposta alternativa B também. E com isso eu termino a nossa aula. Eu quero agradecer a sua atenção. Se você gostou dessa aula, se te ajudou, eu vou pedir para que me ajude. Como? Clica no curtir. Se possível, compartilhe essa aula com os seus colegas. Eu deixei uma lista de exercícios na descrição aqui, 10 exercícios com gabarito para te ajudar a fixar esse conteúdo. E se você tiver dúvida, utilize esses comentários, siga lá no Instagram ou me envie um e-mail. Fique à vontade. Novamente, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.